O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim, ainda assim terei confiança. Começa agora o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NM Net, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira. Na coordenação e supervisão, Newton Moura. O nosso programa começa com os nossos agradecimentos antecipados a todos vocês que estão conosco a partir de agora no nosso programa. Obrigado pela sua preciosa audiência. Continue conosco até o final, porque até lá, muitas coisas maravilhosas acontecerão para o seu deleite espiritual. Este é um programa para a honra, para a glória, para o agradecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Nosso único patrocinador, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nosso programa não tem fins lucrativos. Portanto, nós não temos patrocinadores a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não queremos um patrocinador melhor do que esse. Isso é forte, firme e seguro. Tá bom? Continua conosco. Estamos de volta com o programa 100% Gospel e agora chegou o momento da nossa reflexão. Escolhemos para hoje o tema A Mulher e a Serpente. Vamos fazer a leitura no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comerás de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: De fato, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A história é feita por personagens. Essas personagens são os protagonistas, os antagonistas, e ainda tem os participantes da história. Esses, cada um com suas ideias, com seus pensamentos, com suas ações. Juntos, eles dão a emoção para a história. É o ingrediente indispensável para matar a fome dos seus leitores. Muitas são as histórias que foram contadas e que ainda são contadas e lidas. Por exemplo, o descobrimento do Brasil, a Inconfidência Mineira, a proclamação da República, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e muitas outras histórias contadas com seus respectivos personagens. Mas há uma história que precisa ser contada e recontada muitas e muitas vezes: a criação do universo. Nenhuma das histórias que nós citamos aqui é capaz de superar em beleza, em perfeição e em emoção a história da criação do universo. Essa história teve apenas um personagem, um protagonista, o nosso Deus. É uma história maravilhosa, incontestável, insuperável, boa para ser lida, melhor ainda para ser analisada e interpretada. Hoje, nós escolhemos uma parte dessa história que está no livro de Gênesis, um dos livros escritos por Moisés por ordem e determinação do nosso Senhor. E essa história da criação do universo, ela começa de uma forma extraordinária. Ela começa dizendo assim: a terra era sem forma e vazia. Vazia porque não existia nada na terra. Pense comigo, um pedaço de pedra sem nenhuma forma. Você não pode olhar para ela e dizer assim: é um retângulo, é um triângulo, é uma circunferência. Era uma coisa sem forma. A terra era sem forma e vazia. E diz a história que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Lindo o começo dessa história. O preâmbulo é maravilhoso. E o mais importante, o criador, o escritor dessa história, fez tudo isso em apenas 6 dias. Se você perguntar a qualquer autor de um livro histórico quantos dias foi necessário para ele escrever aquela história, certamente ele vai dizer para você 6 meses, às vezes 1 ano, 2 anos. Tem história que o autor passa 5 anos para concluí-la. Nosso Deus fez tudo isso que nós temos diante de nós em apenas 6 dias. Ele fez tudo com a máxima perfeição. No 6º dia, ele fez a sua obra-prima. A única criação que ele usou as mãos para fazer. As outras ele usava a palavra. Haja luz e houve luz.
Faça-se a separação das águas da terra. E foi feito. Mas para a formação do homem, ele usou as mãos. Ele usou o barro, modelou o homem e o fez à sua imagem e semelhança. Que coisa maravilhosa! E depois de fazer o homem, ele pensou, o homem não pode ficar sozinho. É a sequência da história. Eu vou fazer para ele uma companheira, uma ajudadora, pessoa idônea, que o ajude a viver, que conviva com ele, que complete este homem que eu criei. Ele fez o homem adormecer, tirou dele uma costela e daquela costela fez a mulher. E eu digo para vocês, nunca o mundo terá um homem mais belo do que Adão. Nunca o mundo terá uma mulher mais bela do que Eva. Pode ser o Mr. Universo, a Miss Universo, não chega aos pés de Adão e Eva. E sabe por que eu digo isso? Porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus é perfeito. Deus é lindo, maravilhoso. Não tem igual a ele. E Deus fez o homem, mas deu as regras para que o homem sobrevivesse. Deus criou um jardim gigante, num local chamado Éden, e colocou o homem lá dentro para que ele cuidasse daquele jardim. Portanto, o homem foi feito para servir ao Senhor. E como foi criado o homem? Aí vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 15 a 17, que diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O homem sabia que não podia comer. Agora vejam bem, pensem comigo. Todo tipo de frutos estavam ali no jardim. O homem podia comer de todos eles, mas um só. Ele estava proibido de tocar. Nem podia tocar. Da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem foi obediente, né? Mas aí começa a nossa história da mulher e da serpente. A serpente, diz a história, lá em Gênesis, que era mais sagaz de todos os animais selváticos que Deus, o Senhor, tinha feito. E ela chegou para a mulher, veja o diálogo da serpente e da mulher. É assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu: de fato, das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que dele não poderíamos comer, nem tocar nele, porque se a gente chegar a tocar, a gente morre. A serpente disse: não morrerás, é conversa de Deus. Ele chamou Deus de mentiroso. Ele disse que Deus estava enganando a mulher e ao marido, que eles não morriam de jeito nenhum. O problema é que Deus não queria que eles, o homem e a mulher,
tivessem o mesmo conhecimento que ele, o Deus, tinha. E a serpente disse mais para ela, olha, o problema é o seguinte, ele sabe que se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Eu vou ser igual a eles. E ele não quer que vocês sejam iguais a eles. Vai, come. E a mulher deve ter pensado assim, é mesmo. Sabe que é verdade. Deus não quer que a gente tenha conhecimento do que é bom e do que é mal. Então, o diálogo continuou. Certamente a serpente usou todas as artimanhas, porque era o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Ela, usufruindo desse direito, mostrou à mulher que ela, a serpente, estava certa e Deus Todo-Poderoso estava errado. Então vamos desenvolver nossa reflexão tomando como base os seguintes detalhes. Esta é a verdadeira história do início do pecado. É o resultado da desobediência às ordens do Senhor. Primeiro ponto. Segundo ponto. Segundo o relato das Escrituras Sagradas, palavras próprias do nosso Deus, o diálogo entre a mulher e a serpente não foi algo curto, foi algo um pouco longo. Terceiro ponto. De acordo com o descrito, o homem de nada sabia e não teve qualquer participação no encontro entre a mulher e a serpente. Pelo desenrolar da história, chega-se à conclusão de que Adão estava nos seus afazeres, cuidando lá do jardim, trabalhando, servindo ao Senhor, enquanto a serpente estava ludibriando a esposa dele. Quarto ponto. A mulher não disse, mas do fruto desta árvore. Ela disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim. O que prova que os dois não estavam próximos à referida árvore. Porque se eles estivessem lá, embaixo da árvore, do conhecimento do bem e do mal, certamente Eva teria dito para a serpente, mas do fruto desta árvore, não comereis. Mas ela disse, do fruto da árvore que está no meio do jardim. Significa dizer que a árvore não estava presente ali onde eles estavam. Eles estavam num lugar um pouco equidistante. O quinto ponto. Deus não falou com a mulher, mas certamente o homem repassou para ela as ordens do Senhor. Deus falou para o homem, dando essa ordem para que ele não comesse daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia não cita que Deus teve um diálogo com a mulher, mas com o homem. E certamente o homem repassou as orientações divinas para sua esposa. Olha, não é para comer dessa árvore aqui. Né? Não é para comer, não. Porque se tu comer, tu vai morrer. É ordem do Senhor. E nós não podemos desobedecer. O pecado começou com a desobediência. Mas não começando pelo homem, mas pela mulher. Então, primeiro ponto, a mulher e a serpente não estavam próximos à árvore. Estavam distantes. A comida do fruto foi pela mulher, depois pelo homem. Então a mulher pecou primeiro.
Adão foi na onda da mulher, comeu o fruto que não devia ter comido, e o resultado é a vida que nós vivemos hoje. A imagem e semelhança de Deus acabou. Tem gente que diz assim, nós somos imagem e semelhança de Deus. Somos mais não. Viu? Somos mais não. Adão era porque foi criado puro, sem pecado. Adão sim. Antes de pecar, antes da desobediência, ele foi a imagem e a semelhança de Deus. E em que nos baseamos para dizer que não somos mais a imagem e semelhança de Deus? Eu te pergunto. Reflita, medite, pense, feche os olhos e pense bem. Você acha que eu posso ser a imagem e semelhança de um Deus puro, limpo, perfeitíssimo, sendo eu pecador? Cometendo os deslizes que eu cometo? Eu vou mais além. Você acha que um sequestrador, um estuprador, um assassino pode ser a imagem e semelhança de Deus? Porque quando você diz o homem é a imagem e semelhança, você está generalizando. Você não está excluindo ninguém. O homem que foi a imagem e semelhança de Deus sumiu, desapareceu, comeu do fruto da árvore proibida. E a partir daquele momento, o homem que era para ter uma vida eterna, como Deus é eterno, passou a ser um alvo da morte, um alvo das doenças, um alvo das catástrofes, das inundações, dos desmoronamentos, dos terremotos, dos tufões, dos tsunamis, das pandemias, das epidemias. O homem passou a ser a vítima de tudo isso. Sabe por quê? Pela desobediência de Adão. Pelo mau caráter de Eva. E nós não somos mais. É por isso que a Bíblia manda que você persevere na fé até o final para herdar a vida eterna. Porque se nós fôssemos a imagem e semelhança de Deus, Jesus não precisava voltar mais. Para quê? Para salvar uma pessoa que já é a imagem e semelhança de Deus? Será? Nós precisamos, primeiro, ser justificado pela fé. Perante os homens, diante de Deus. Depois, passar por um período de santificação. Isso aí já é com o Espírito Santo de Deus. Não depende mais de mim nem de você. Você abriu o coração, abriu espaço para que o Espírito Santo entrasse e começasse a agir na sua vida. E você começa a passar por uma transformação radical, que chega até a espantar aqueles que conviveram com você no tempo da angústia, do sofrimento e da dor. No tempo em que você era escravo do pecado. Então o Espírito Santo começa a conduzir você pelo caminho certo. O caminho da santificação. É a preparação para que você esteja pronto para receber Jesus Cristo quando ele voltar. E quando ele voltar, aí você vai ter o seu corpo purificado. Depois do seu corpo purificado, você herdará a vida eterna, porque no céu não entra pecado. Nem que seja deste tamanho assim. Essa foi a nossa reflexão para o programa de hoje. Que Deus te abençoe. Que Deus continue presente na sua vida e que você medite, reflita sobre o que nós falamos aqui. Deus te abençoe.
Bem, meus amigos, estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. E agora, a sequência do nosso programa. Eu toco e você canta, tá bom? Hoje nós escolhemos o hino de gratidão. Esse hino está no Novo Cântico, o Inário Presbiteriano. O número dele é 62. Número 62 do Novo Cântico, tá bom? Então, a partir de agora, eu toco e você canta. E aí, gostou? Você cantou conosco? Ah, que bom, hein? Muito obrigado pela sua participação, viu? E aguardem, porque, se Deus nos permitir, no próximo programa estaremos trazendo mais um hino para você cantar conosco, tá bom? E parabéns! Você tem uma voz muito bonita. Vá em frente, porque você tem um futuro promissor. Tá certo? Agradecemos a sua participação no nosso programa. E se Deus nos permitir, no próximo programa estaremos com mais um hino no Eu Toco e você canta. Estamos de volta com o programa 100% Gospel. Olha, o nosso programa não tem fins lucrativos, tá bom? Então nós não temos patrocinadores. Nosso único patrocinador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse basta. É o melhor e maior patrocinador, tá bom? E graças a eles é que nós estamos aqui levando a palavra do Senhor para você que nos acompanha no nosso programa, tá bom?
Se você encontrar um membro da Congregação Cristã do Brasil e pedir para que ele defina a sua igreja em poucas palavras, com certeza ele vai dizer para você: minha igreja é uma bênção de Deus. Então, vamos conhecer um pouco a Igreja Congregação Cristã do Brasil? A Congregação Cristã do Brasil está fundamentada no que revela o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e capítulo 4, versículo 33. Trata-se de uma comunidade religiosa apolítica, sem fins lucrativos, constituída de número limitado de membros, sem distinção de sexo, nacionalidade, raça ou cor. Sua finalidade é fazer a propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa comunidade religiosa acredita na existência pessoal do diabo e seus anjos. Acredita também nos maus espíritos que, junto aos anjos do diabo, serão punidos no fogo eterno. A Congregação Cristã do Brasil não tem calendário litúrgico e seus fiéis são orientados por um conselho de anciãos. Eles não participam de festividades ou comemorações religiosas, inclusive o Natal e a Páscoa. Eles acreditam que a regeneração e o novo nascimento só são recebidos pela fé em Jesus Cristo, que pelos pecados foi entregue e ressuscitou para a sua justificação. A Congregação Cristã do Brasil teve como seu fundador o missionário Luiz de Franciscon, no ano de 1910, no Paraná. É uma igreja cristã de matriz pentecostal, com atuação em Portugal, Itália, Estados Unidos e mais 80 países. Segundo dados fornecidos no ano de 2010, esta igreja já contava com 2.286.634 membros. Em 2023, as estatísticas mostravam a existência de 20.976 templos religiosos. Em suas orações, os membros da CCB não citam a palavra pecado. Eles acham que isso está ligado aos delitos de ordem sexual. Os erros e as faltas estão ligados aos pecados da mentira, do roubo, do ódio, da inveja e outros. As mulheres da Congregação Cristã do Brasil evitam cortar os cabelos por estarem eles ligados ao sagrado. Para isso, usam passagens bíblicas relacionadas a exemplos de João 12:3. O caso da mulher chamada Maria, que enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Sobre o uso do véu pelas mulheres, eles se baseiam em Coríntios 11:5, que diz: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivessem rapada. 11:10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer o véu na cabeça como sinal de autoridade. Algumas igrejas da CCB proíbem o uso de calças compridas pelas mulheres, tomando como base os escritos no livro de Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Diz assim: a mulher não usará roupa de homem, nem homem veste peculiar à mulher,
porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor, seu Deus. E assim nós apresentamos para vocês um pouco da história da Igreja Congregação Cristã do Brasil. Se você quiser saber mais alguma coisa a respeito dessa igreja, procure um dos seus membros ou um dos seus líderes religiosos. Então você terá melhores informações. O certo é que esta igreja continua em atividade, crescendo sempre e pregando a palavra da salvação. Estamos apresentando aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família, o seu programa 100% Gospel. Aqui na apresentação, Adalberto Pereira, na coordenação e supervisão, Newton Moura. Se você está com algum problema, nós voltamos a bater nessa tecla, porque é obrigação nossa preparar você para o melhor. Se você está com um problema, seja ele problema financeiro, problema profissional, problema sentimental, seu namoro, seu noivado, seu casamento não estão indo bem. Se você está com problemas de relacionamento com a família, com os amigos, com os seus vizinhos, com os seus amigos de trabalho, amigos de faculdade, de colégio, de escola. Você está com um problema espiritual? Alguma coisa não está dando certo na sua igreja? Está alimentando algum desgosto, alguma insatisfação? Olha, eu vou te dar um caminho certo, um endereço certo para você resolver todos esses problemas. Olhe para Deus. Entregue os seus momentos para Ele. Eu te digo com toda certeza, com minha convicção, Deus é o único que pode solucionar os seus problemas, por mais impossíveis que eles pareçam ser. Para Deus não tem impossível. Para o homem, existem os impossíveis. Para Deus, não. Para Deus tudo é possível. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, onipresente e onipotente. Ele está presente em todos os lugares. Ele sabe de tudo que acontece agora e que vai acontecer depois. Ele é o único que pode. Ele pode tudo. Tem gente que em suas orações diz, Senhor, que tu possas fazer isso por mim. Eu digo isso não. Você não acredita que Deus é todo poderoso, não? Então não diga na sua oração que o Senhor possa. Ele pode, gente. Diga assim, que o Senhor continue fazendo isso assim por mim. Agora, que o Senhor possa resolver meu problema, que o Senhor possa curar essa dor. Ele pode, gente. Acabe com esse desânimo. Você diz que crê no Deus Todo-Poderoso, depois fica com essa historiezinha sem fundamento. Que tu possas, que tu esteja aqui presente. Ele está presente. Que tu saibas, ele sabe de tudo, sim. Ora, sim. Então, entregue seus problemas ao Senhor e Ele vai resolver tudo. Eu vou até ler aqui uma parte, assim, um salmo aqui de Davi. Ele disse lá no Salmo 3, 4. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Já pensou? Que maravilha! No momento de angústia, no momento de dor, de desespero, de fraqueza, Davi ergueu o seu rosto para o alto e clamou ao Senhor. Senhor, com a minha voz eu te clamo. E o Senhor
do seu santo monte me responde. Era a certeza de Davi. Ele tinha plena certeza de que Deus estava ouvindo o seu clamor e ia resolver o seu problema. E quantas vezes Davi caiu e Deus o levantou. Ele é o mesmo Deus de ontem e será o Deus de sempre. Ele não mudou nada, nem vai mudar. É o mesmo Deus onipotente, onipresente e onisciente. O Deus de amor, de bondade, de misericórdia e de justiça. Então, entrega a tua vida ao Senhor e Ele vai fazer uma transformação impressionante. Você vai ficar pasmado. Deus está fazendo isso por mim? Sim! Sim, por que não? Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. Ele pode e Ele faz. E que Ele te abençoe. E o nosso programa continua. Se você tem um trabalho para apresentar, manda uma mensagem para o Newton apresentando o seu trabalho. Pode ser uma poesia. Se você é um grande recitador, manda uma poesia para o Newton, grava, manda o vídeo para ele e nós estaremos divulgando aqui no nosso programa. Pode ser um solo, você tem uma voz bonita, afinada. Pode ser um dueto, um terceto, um quarteto, pode ser um coral. Mande o seu trabalho e nós estaremos prontos para divulgá-los. Tá bom? Você precisa mostrar ao mundo o seu talento. Desde que esse talento seja para o engrandecimento do Evangelho. Tudo que você faça na vida, venha fazer na vida, que o faça pela honra, pela glória, pelo louvor e pelo engrandecimento do Evangelho do Senhor. Faça tudo para a honra e para a glória de Deus. Tá certo? Manda o seu trabalho para a gente. Olha, vamos bater nessa tecla novamente. O trânsito continua perigoso, ceifando vidas, mas você pode fazer desse trânsito um trânsito mais seguro. Dirija com cuidado. Ao pegar no volante do seu carro, dirija com responsabilidade. A sua vida é importante. E importante também é a vida de quem está ao seu lado. Não ultrapasse quando a faixa for contínua. Tenha paciência, tenha perseverança, não se apresse, porque a pressa é inimiga da perfeição. E por causa da pressa, muitos não conseguiram chegar ao seu destino. Lembre-se, não faça do seu carro uma arma. A vítima pode ser você. Mas um lembrete, esse é especial. Em casa, alguém espera por você para dar, aquele abraço. E esse abraço só será possível se você for responsável no volante e obediente aos sinais do trânsito. Mais uma vez eu te digo, calma, não ultrapasse quando a faixa for contínua. Nós queremos mandar um abraço especial para os nossos ouvintes, aqueles que são assíduos. Um abraço para o pastor Arão Lemos Neves e a pastora Helenice Melo, ouvintes do nosso programa. Eita, Arão! Pastor Arão, gostou da gaita, hein? Ele mandou uma mensagem dizendo que gostou do toque da gaita. Então, nós vamos ter muita gaita para você, viu, pastor? Um abraço para o pastor Arão. Eu conheci o Arão criancinha, lá na Igreja Batista, na rua Felizardo Leite, lá em Passo, na Paraíba. É da família Lemos, dona Nila, saudosa Nila Lemos, né?
E Arão cresceu, e quando eu voltei a ver o Arão, reencontrá-lo, ele já era pastor. Eu fiquei muito feliz da vida. Aquele garotinho que frequentava a sala de crianças da escola dominical, lá em Patos, agora é pastor. Casado com a pastora Helenice. Irmã Helenice, ó, você tem um maridão. Um abraço para o meu amigo Arthur Rocha e Dona Lourdes, aqui em Brasília, mora aqui no Gama, bem pertinho da gente aqui. Arthur Rocha, ele sempre visita aqui a nossa casa. É um irmão que nunca esqueceu da gente. Mais uma vez abraçamos o Adelírio Mendes de Freitas, da Assembleia de Deus de Maurilândia, Goiás. Geraldinho Neves do Rosário, na Assembleia de Deus de Cuiabá. Muito obrigado a vocês pela preciosa audiência. Minhas amigas Silene, Sildani Medeiros, lá em João Pessoa, capital paraibana. Meu amigo Zizo, sua família Holanda. Meu saudoso, querido irmão Eliezer Holanda, irmã Gláucia. Ô, casal maravilhoso. Pessoas exemplares, muito queridos, lá da Igreja Batista de Patos. A mesma igreja do pastor Arão. Ô, pastor Arão, estamos sempre em contato aí, ó, com o Eliezer Filho. É o nosso ouvinte assíduo aí. Muito obrigado. Ele propaga o nosso programa aí na capital pernambucana. Ele pega o programa e bota lá no telão para os amigos assistirem com ele. Obrigado, irmão Zizo, pela deferência, por estar sempre conosco, pela sua fidelidade. Obrigado aos outros irmãos também. O João Paulo, de Fortaleza, na Assembleia de Deus, na Fortaleza. Maria das Dores, no Rio de Janeiro, da Assembleia de Deus. Luciana Feitosa, irmã Luciana, aí em Manaus. Aquele abraço aí na Igreja Universal. Um abraço para todos vocês aí da Universal, tá bom? Um abraço também para Elizabeth Oliveira, na Assembleia de Deus, Fé e Esperança, em Maurilândia, Goiás. E outros que estão conosco no programa 100% Gospel. Estamos de volta com o programa 100% Gospel, aqui pela sua TV NMNet, o canal do sucesso, o canal da família. Aqui é um canal que você estará sempre à vontade. Aqui não tem pornografia, não tem palavras de baixo calão, não tem aquele pipipi para esconder palavras que não atendam à vontade do Senhor. Aqui o nosso programa é um programa voltado única e exclusivamente para o nosso Deus. Tá bom? Então, continue aqui no canal TV NMNet com o Newton Moura. Os nossos programas aqui são programas maravilhosos. Sem duplo sentido, um programa que você pode assistir ao lado de sua família. Sua esposa, seus filhos, seus netos, seus amigos. Pode preparar a pipoca, sentar aí na poltrona, relaxar e assistir o nosso programa, que você nunca será constrangido. Mas de uma coisa nós temos certeza. Aqui você sempre ouvirá a palavra da salvação. Palavras sadias, mensagens agradáveis aos seus ouvidos, que vão colocar você diante de um Deus maravilhoso. Saber um pouco a respeito de Jesus Cristo, o único que morreu na cruz por você. Ninguém mais fez o sacrifício que Jesus Cristo fez para a remissão dos seus pecados e dos meus também. Tá bom? Então, continuem ligados aqui no nosso canal. Continuem assistindo ao nosso programa 100% Gospel, porque abaixo de Deus, você é a razão maior do nosso sucesso.
Sem a sua audiência, o nosso programa não sobreexiste e não sobrevive. Tá bom? Mas o que é bom dura pouco. Chegamos ao final do nosso programa de hoje. Obrigado pela sua audiência. Que Deus esteja sempre presente na sua vida, iluminando os seus caminhos, fortalecendo os seus passos e derramando preciosas bênçãos sobre você e sobre a sua família. Se Deus nos permitir, estaremos de volta no próximo programa, trazendo mais mensagens para o seu deleite espiritual. Tá bom? Um abraço forte, firme e cordial. Um abraço sincero de toda a equipe do programa 100% Gospel, que estará de volta, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Aquele abraço e fique sempre na presença de Deus. Nunca se afaste da presença de Deus, porque é o único que vai fazer falta na sua vida se você se afastar dele. É o amigo maior, é o amigo melhor, o amigo único. Os outros são só conhecidos, companheiros, né? Mas Deus não, Deus é amigo de verdade. Tá bom? Tchau, gente. Aquele abraço.